Oi, voltei. Esse vídeo de hoje, na verdade, eu vou dar mais meio que uma introdução pra vocês. Como eu tinha falado já em alguns vídeos, eu tô procurando algum tipo de conteúdo pra eu conseguir continuar gravando aqui pro canal. Então, essa ideia é que sejam vídeos de receitas. Então, os mesmos vídeos que eu gravo lá pro Instagram, eu vou começar a postar aqui no YouTube, porque eu consegui fazer um formato em que eu consigo gravar o mesmo vídeo para as duas plataformas. Então, talvez essa seja uma ideia bem legal. Porque a ideia inicial desse canal seria gravar vídeos sobre o meu intercâmbio, mas aconteceu que várias coisas foram acontecendo durante esses anos que eu tô aqui. E eu não consegui gravar tudo, não consegui editar porque eu morava junto com outras pessoas, enfim. Então ficou um pouco inviável gravar os vídeos por conta da rotina, por conta também que eu dividi a casa. E aí eu não podia ficar fazendo barulho porque algumas pessoas estavam dormindo, estudando, enfim. Eu tinha um mínimo de bom senso. E acabou que eu não consegui continuar gravando essa minha rotina aqui do intercâmbio. E o meu intercâmbio como estudante acabou, e então não faz sentido eu ficar mostrando minha rotina pra vocês, sendo que minha rotina é basicamente ir trabalhar e viver a vida, sabe? E eu também não tenho grandes viagens programadas para que eu possa mostrar pra vocês. Enfim, então basicamente vão ser vídeos em que eu tô cozinhando. Quem sabe quando eu fazer alguma viagem eu mostro pra vocês. Então vai ser mais esse estilo de vídeo, sabe? Eu não sei como é que vai ficar. Eu apenas tô fazendo e seguindo o que eu acho que seria legal mostrar pra vocês. Então é isso. Eu comprei um livro e a partir desse livro eu tô aprendendo várias receitas. Então essa série são evoluções minhas na confeitaria e eu espero que vocês gostem e quem sabe você também possa tentar fazer eles em casa. Tchau! Hoje eu vou ensinar uma sobremesa linda, cremosa, com cara de confeitaria francesa. Uma torta de manga e limão com massa sablé, com cobertura de manga e chantilly de chocolate branco. A massa sablé é uma massa clássica francesa, conhecida pela textura amanteigada e delicadamente crocante. O nome sablé significa arenosa, porque a mistura da manteiga com a farinha forma uma textura parecida com areia. No Brasil, a gente conhece essa massa como massa podre. Mas, enfim, chega de falação e vamos começar pela massa. Aqui eu tenho farinha de trigo, açúcar e uma pitada de sal. Eu misturo primeiro todos os ingredientes secos e depois eu adiciono a manteiga gelada em cubos e misturo com a ponta dos dedos até formar uma farofa fina. Agora eu misturo os ovos e a água gelada que eu já tinha misturado antes e adiciono aos poucos a massa. O segredo aqui é misturar apenas até a massa se unir. Não precisa sovar, porque isso pode deixar a massa pesada depois de assada. Depois eu faço uma bola, embrulho no plástico filme e levo isso para a geladeira por pelo menos 1 hora. Depois, com a massa bem gelada, é a hora de abrir a massa para colocar ela na forma. E o que eu fiz? Eu dei uma leve sovada para meio que misturar todos os ingredientes muito bem, fazendo esse movimento como se fosse arrastando a massa contra a madeira, sabe? Não sei explicar muito bem para vocês. Então eu gastei ali alguns minutos fazendo isso até que sentisse que a massa estava toda uniforme e bem lisinha, sabe? Depois de fazer esse processo por alguns minutos, ainda com a massa gelada, coloquei um pouco de trigo na bancada e vim com um rolo de macarrão e fui abrindo essa massa com toda a delicadeza. Quanto mais fina a massa fica, mais fina vai ficar a sua torta depois de assada. E com o auxílio do próprio rolo de macarrão, você enrola a massa e depois coloca a massa por cima da forma, assim como eu fiz. Você ajeita para que cubra todas as bordas e depois com o próprio rolo de macarrão você corta essa massa para poder ficar do molde que você quer. Depois de fazer os furos, eu levei para a geladeira e esperei gelar por mais ou menos 1 hora. Enquanto isso, eu fui fazendo o recheio.
Pro purê de manga, se você quiser fazer, é basicamente você bater a manga muito bem até ela ficar bem lisa e depois passar na peneira. Primeiro eu misturo as gemas com o suco de limão. Em seguida, eu adiciono o leite condensado, o purê de manga e a pitada de sal. Misturo tudo até formar um creme bem homogêneo e super cremoso. Com a base bem gelada, eu despejo todo o recheio sobre a massa, ainda crua. A torta vai ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. E depois de assada, é esperar a torta esfriar e colocar na geladeira para descansar por aproximadamente 3 horas. E agora vamos para a etapa da decoração. Você vai derreter o chocolate branco com um creme de leite e um pouquinho de baunilha, derrete muito bem e coloca na geladeira para descansar. Depois eu fiz a gelatina de manga. Basicamente eu misturei suco de manga, suco de limão, açúcar e a gelatina incolor. Eu misturei muito bem e levei essa mistura para o fogo. Quando ela ferveu, eu desliguei e reservei para usar depois. E eu também utilizei uma manga in natura, porque a ideia era trazer várias texturas da manga na torta. E eu confesso que eu errei ao escolher essa manga, porque eu deveria ter escolhido uma manga mais madura. E ela estava um pouco verde. Mas mesmo assim, para não desperdiçar, eu acabei cortando em fatias bem finas, porque eu resolvi que ia fazer como se fossem flores na hora da decoração. Depois, eu peguei o chocolate branco que estava gelando na geladeira e bati ele muito bem até que formasse como se fosse um chantilly. Aqui você tem que ter cuidado, porque se passar do ponto, o chantilly desanda. Então, bate, vai olhando, vai mexendo, até ficar um ponto bem firme. E agora, finalmente, chegou a parte da decoração. Aqui é onde você tem que usar a sua criatividade. A minha ideia era fazer a borda de chocolate branco para que no meio eu colocasse a gelatina. Então ali eu fiz uma camada bem reforçada, mas confesso que eu errei no bico, eu não gostei muito desse resultado. E no meio eu coloquei a gelatina já fria. E por cima eu coloquei algumas fatias de manga em rodela para representar a flor. Mas eu não gostei muito do resultado, então eu troquei o bico, porque eu acho que esse bico deixa um acabamento melhor. E ali no meio eu coloquei mais mangas para dar uma preenchida. E o resultado final foi esse. You know I've always been in love, just had to play it cool. Was never good at keeping secret. Então essa é a receita que eu fiz. Eu adorei fazer essa torta. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz uma torta com tantas camadas que nem essa. E eu achei um pouco difícil, deu um pouco de trabalho, mas eu acho que valeu a pena. Todo mundo que comeu adorou. E todo mundo ficou impressionado com a beleza, né? De como essa torta ficou tão bonita.
Então eu acho que é uma torta fácil de fazer. Claro que eu vou deixar a receita na descrição do vídeo pra você também conseguir fazer em casa. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!